Gênesis capítulo de número 26, versículo de número 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem, e ia enriquecendo, até que se tornou muito poderoso, e possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque a abrir os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam, depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam sobre ele, por isso chamou Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não contenderam mais sobre ele, por isso chamou Reobote. E disse: porque agora nos livrou o Senhor, e prosperaremos nessa terra. Depois subiu dali para Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. Ali os servos de Isaque cavaram um poço. Amém. Irmãos, temos aqui a história de Isaque, o filho da promessa, o filho de Abraão. A história dele vocês bem conhecem, porque ele é aquele rapaz que foi oferecido em sacrifício por Abraão, seu pai, lá no Monte Moriá. Foi oferecido em sacrifício, foi amarrado sobre a lenha. Ele sentia já que o seu pai o ia sacrificar, até que Deus o substituiu por um cordeiro. Ali nós começamos então a conhecer um pouco da história de Isaque. O tempo passa, a mãe de Isaque morreu, a mãe dele, que era Sara, faleceu. Para consolar o moço que estava com 40 anos de idade, ele recebeu uma jovem em casamento, Rebeca, que a Bíblia descreve como uma de grande formosura, de grande preço inclusive. Casado com essa mulher, depois da morte de seu pai Abraão, Isaque começa a construir a própria história. E construir a própria história já tendo recebido a herança que Abraão tinha deixado para ele. Vocês conhecem e sabem que Abraão era um homem altamente rico, de altas posses e de muita influência também, e de nome reconhecido nas terras de sua peregrinação, que eram as terras de Canaã. Mas uma é a história de Abraão e outra é a história de Isaque. E ele precisa refazer a sua própria história. Acontece que da mesma maneira que aconteceu uma fome nos dias de Abraão e ele desceu ao Egito, também aconteceu uma fome nos dias de Isaque. E ele foi morar junto das terras dos filisteus. Passou muito tempo lá. E quando ele chegou com a fazenda de Abraão. Chegou rico, chegou com gado, chegou com servos, e ele chegou com as posses de seu pai Abraão. Passou um tempo ali, e ele acabou se prosperando muito na terra dos filisteus. Prosperando muito. Aquilo que estava nas mãos dele já era fruto de bênção. E sendo fruto de bênçãos, irmãos, não há maldição alguma. Pelo contrário, é bênção sobre bênção. O homem prosperou tanto, que os filisteus começaram a ficar com medo, porque ele poderia então se apossar de outras terras, de outros servos, formar um exército
tomar as terras dos filisteus. Por causa disso, ele foi convidado a se retirar dos países dos filisteus. Convidado é uma expressão nossa. Na verdade, ele foi posto para fora. O rei disse para ele ir embora. Ele foi expulso. É ele mesmo que diz isso. E sendo expulso, ele vai para as terras onde o seu pai peregrinava. E a primeira coisa que ele encontrou nas terras de peregrinação de Abraão, lembrando que Abraão, ele peregrinou em toda Canaã, ele encontrou os poços que Abraão havia cavado. Naquele tempo, no Oriente, a água ela tinha que ser buscada em poços mesmo, que a gente chama de poços artesianos. Poços tinham que ser cavados profundamente e era muito difícil encontrar água. Aquele que conseguia encontrar água, ele alimentava os seus rebanhos e, inclusive, ele levantava um capital, porque outros pastores, para poder dar de beber às suas ovelhas, tinham que pagar uma espécie de imposto, tributo, ou até mesmo arrendar um poço. Por isso, Isaac ele encontra os poços que seu pai havia cavado, que tinham sido entulhados pelos filisteus, e ele os cava novamente, tira o entulho e as águas voltam a brotar. As águas voltando a brotar, ele batiza esses poços com os mesmos nomes que Abraão já havia batizado. Acontece que os filisteus estavam observando. Já tinham expulsado Isaac, mas sabiam muito bem que ele representava uma espécie de ameaça. Por isso, vieram e lutaram contra Isaac, entulharam os poços. Os servos de Isaac foram lá e cavaram outro. Cavando, a bênção de Deus era tão pródiga, era uma bênção tão lastra, era uma bênção tão evidente, que tudo quanto ele fazia, Deus prosperava, que aonde ele cavava, águas brotavam. E são chamados de fontes de águas vivas, águas potáveis, águas abundantes, águas que transbordavam. Os filisteus vinham e contendiam com os pastores de Isaac, dizendo: não, essa terra toda aqui é nossa. Armavam um exército. Naquela época, os filisteus, eles eram o exército mais avançado que existia, porque enquanto os outros estavam lutando com espada de bronze, os filisteus já tinham espada de ferro, eles já estavam avançados. Eles contendiam com os pastores de Isaac e os expulsavam. Isaac ia um pouquinho mais adiante, para outra terra, cavava outros poços, Deus era com ele e a água brotava mais uma vez. Vinham os filisteus e contendiam, lutavam e expulsavam os pastores de Isaac daquele lugar. Ao invés de ele se revoltar, ao invés de ele resmungar, ao invés de ele murmurar, ao invés de ele levantar orações depreciativas ou deprecações diante de Deus, pedindo que Deus tomasse uma providência e fulminasse com os seus inimigos, não, ele ia um pouquinho mais adiante, e um pouquinho mais adiante ele cavava outros poços também. Deus continuava com ele da mesma maneira, e aí ele cavou um poço e por fim não houve contenda. Ele rebatizou esse poço e disse: aqui nós vamos prosperar, porque Deus nos livrou dos nossos inimigos. Deus então aparece para ele e reforça as mesmas promessas que foram feitas a Abraão, foram feitas a Isaac, dizendo: eu serei contigo, não tenha medo, porque eu te prosperarei na terra em que você está peregrinando. Amém? Essa história ela é muito propícia para um culto como esse, que é um culto voltado para a conscientização das missões. Porque quem é Isaac? Isaac, nesta noite, Isaac é a igreja. Nesta noite, a igreja de Cidade Tiradentes é Isaac. E por sermos Isaac, nós temos um passado daqui para trás. Nós, irmãos, estamos no Evangelho, alguns desde os anos 60, outros desde os anos 70, 80. Houve uma safra que foi colhida nos anos 90. E uma juventude que está se levantando agora, um povo que está se levantando agora, nesse século 21. Nós temos aqui, neste ambiente hoje, o encontro de pelo menos 3 a 4 gerações. Nós temos pessoas aqui que são sexagenários. Nós temos pessoas que são de 50 anos, mas nós temos a juventude de 13, 14, 17, irmãos e irmãs na casa dos seus 30 anos. É o encontro de gerações.
Mas vamos pensar, por mais antigo que a gente seja na fé pentecostal, por mais antigo que a gente seja na Assembleia de Deus, nós não fundamos esta casa de orações. Nós não a iniciamos. Pelo contrário, quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava. Amém? Amém. Quando nós chegamos aqui, a obra de Deus já estava a plenos vapores. O Evangelho já estava espalhado em todo o Brasil. A Bíblia já estava impressa. Pequenos pontos de pregações eram verdadeiras tochas vivas que bastava o Senhor assoprar, que ela aumentava imediatamente. O trabalho que o Senhor nos colocou, seja nos anos 60, 70, 80, ele se iniciou lá no final do século XIX, começo do século XX, ou seja, há mais de 100 anos atrás. Acredito eu que nenhum de nós está com 100 anos de idade. Acredito eu que a gente ainda não chegou lá. Podemos chegar, se a graça do Senhor assim nos assistir. Portanto, o que acontece com o Isaac agora? O que acontece com a Igreja Assembleia de Deus agora? O que acontece com o cristão pentecostal agora? Nós estamos andando por cima de uma terra onde alguém já peregrinou antes de nós, onde alguém já trabalhou antes de nós, onde alguém já cavou um poço antes de nós, onde alguém já foi abençoado por Deus antes de nós. Nós não temos ideia de como que era a cidade de Tiradentes há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. Talvez há 25 anos a gente já tenha um pouquinho de ideia, mas nós não sabemos como que o trabalho começou aqui em cidade de Tiradentes. Não temos ideia. O tempo passou. Nós vimos aqui na história que Abraão morreu, mas antes de morrer ele havia cavado poços, ou seja, antes de nós começarmos o nosso trabalho aqui no século 21, em 2015 e 2016, a igreja ela já cavou os seus poços também. O tempo passou e houve alguém que entulhou trabalhos evangelísticos que foram feitos por pessoas que inclusive podem estar aqui no culto nessa noite. Existem trabalhos que nasceram e que floresceram aqui pelas mãos de alguém que nós não conhecemos e que naquele tempo proveu salvação, cura divina, batismo com o Espírito Santo, conversão de almas, bênção para as pessoas e das quais a gente não conhece. Entraram para a história e para os anais de Jesus. Só Jesus conhece. E então vieram os inimigos. Quem são os inimigos? Demônios, espíritos maus, Satã, o diabo. Porque ele percebeu que aonde Deus havia começado uma obra, se ele não fizesse alguma coisa, se ele não fizesse uma reação, aquela obra ela se lastrearia ainda mais. Diga aos irmãos, por palavra profética, se não tivesse havido um contra-ataque do diabo, hoje cidade de Tiradentes seria muito diferente, mas houve uma reação do inferno, e muito trabalho que começou lá atrás, nos anos 80, nos anos 70, nos anos 90, hoje estão fechados. Muitas pessoas que aceitaram a Jesus, elas se desviaram, elas se afastaram. Muitos crentes que nasceram na igreja, filhos de pessoas que nasceram da igreja, abandonaram a fé, ou seja, houve um entulhamento de poços. E esses poços não são dos filisteus, esses poços são do Senhor. Por que são do Senhor? Porque foi aberto por um servo do Senhor. E todo o trabalho que um servo do Senhor faz, ele faz uma oração. E qual é a oração? Pai, em nome de Jesus, amém, então é de Deus. Irmãos, em nome de Jesus tem muito trabalho aqui em cidade de Tiradentes. Muito trabalho mesmo. Muito ponto de pregação, muita casa, muita congregação, muitas esquinas que já foi evangelizada, muito trabalho já foi feito aqui, mas houve um entulhamento. Mas uma outra geração se levantou. Aleluia. Glória a Deus. Essa outra geração, ela tem o DNA. Que DNA? De Abraão. Quem tem o DNA de Abraão? Isaac. Isaac tem o DNA de Abraão. Então, a primeira coisa que ele faz é o seguinte, a mesma coisa que o apóstolo Paulo faz. Aonde é que eu já plantei igreja? Aonde é que já tem aí uma ovelha perdida da casa de Israel?
Por onde é que eu vou começar um trabalho de evangelização, de missões, de conscientização? O que faz Isaac? Eu vou começar por onde o meu pai já tinha feito alguma coisa. Isto é, Deus vai começando a fazer a obra dele dentro da tua casa, dentro da tua parentela, aonde você já trabalhou, onde você já semeou, aonde você já chorou, aonde você já jejuou, aonde você derramou teu suor. Ali Deus está tomando uma providência, porque aquele povo pertence ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Embora você pense, mas o inimigo entulhou, o inimigo tomou conta, tanto que eu trabalhei, mas o diabo veio e desfez. Não, irmão, Deus ele está de olho naquilo que você fez lá atrás. Não é do demônio não, é do Senhor. E ele vai novamente abrir esse poço e colocar o nome que tem que ser colocado. Aleluia! Não há um trabalho que tenha sido feito pela igreja que o Senhor tenha esquecido. Mas a luta ela é tremenda, não é o que nosso hino diz? A batalha é tremenda e torna-se renhida. Portanto, lá foi o Isaac, abriu os poços, colocou os mesmos nomes que o seu pai havia colocado. E estava prosperando, estava abençoando. E já que Deus está abençoando, irmãos, nós temos que ter visão. Porque existem tempos de crise e existem tempos de avivamento. Nós temos que diferenciar qual é o tempo que nós estamos vivendo. Existem tempos que a gente vai lá para trabalhar e a gente não consegue colheita. Os próprios apóstolos e discípulos falaram: Senhor, nós pescamos a noite inteira e só lavamos rede, nós não apanhamos nada. Sim, irmãos, há tempo que é só para preparar o pescador. Glória a Deus. Há tempo que é só para preparar o chão. Há tempo que é só para molhar mesmo o chão onde a gente está ali, lavar as redes. Tudo tem o seu tempo. E há tempos de crise. Eu estava lendo o livro Heróis da Fé, e o missionário William Carey, ele chegou na Índia, que foi o país que nessa noite nós vimos aqui sendo ressaltado. A Índia começou a ser evangelizada pelo apóstolo Tomé. Tomé ele conseguiu chegar com o evangelho até a Índia, mas acabou sendo morto lá. Ou seja, desde o primeiro século Deus tenta entrar com o evangelho naquele lugar. Mas aquele paredão chamado Brahma, que é o deus hindu, junto com mais 3 milhões de divindades, ele não permite a penetração do evangelho. Mata os missionários e missionárias, igrejas inteiras são queimadas. Quando eles começam a fazer o festival deles lá, de adoração ao Deus morto deles, eles vão sacrificar. E o sacrifício deles são as almas humanas dos cristãos. Eles sacrificam até os próprios filhos, quanto mais os que não são seus filhos. Desde o primeiro século Deus tenta penetrar naquele país. E pasmem, mais de 1,5 bilhão de pessoas vivem ali. 1,5 bilhão, irmãos. Aqui no Brasil, 200 milhões a gente já acha muito. Pensa em 1,5 bilhão. Desse 1,5 bilhão vocês viram a porcentagem. Ou seja, há 20 séculos a igreja não consegue penetrar ali e plantar um trabalho ali e ser eficiente e eficaz. William Carey, ele orou a Deus porque ele queria evangelizar. E Deus mostrou para ele a Índia, misericórdia. Como assim Deus vai mostrar novamente a Índia para ele? Foi aí que ele se apaixonou. Ele apresentou o projeto dele de evangelização da Índia para a igreja naquele momento. Mas a igreja não teve a mesma assonância, a mesma visão, o mesmo desejo que ele. E foi adiando. Até que um dia ele levantou recursos e foi para a Índia. O problema é que o homem ficou lá anos e anos e anos sem ganhar uma alma. Teve que aprender a língua, teve que traduzir a língua, a Bíblia, porque não tinha a Bíblia traduzida naquela língua. Teve que fazer amizades, ficou anos e anos a fio, trabalhando sem um sustento e sem ganhar almas. Nós temos que diferenciar. Há tempo que é de preparação, há tempo que é de oração, que é de jejum, que é de visita, que é de espalhar panfletos, que é de fazer o culto nas casas. Tem tempo que a gente está só espalhando sementes. Glória a Deus! E Deus, que é o dono da sementeira toda, está observando aonde que os meus servos deixaram cair a minha semente. Aonde que essa obra começou a ser feita? Como que ela começou a ser feita? A esse tempo. Mas agora Isaac está vivendo o tempo do avivamento, irmãos. Esse é o tempo de Isaac. E é um tempo de avivamento que ele pega e ele vai um pouquinho mais adiante e ele cava um poço. E o que acontece com o poço?
Águas vivas brotam daquele poço. E eu creio, irmão, que esse setor está vivendo da parte de Deus, do Espírito Santo e do Senhor Jesus, esse tempo de avivamento, aonde quer que nós iniciarmos um trabalho de pregação da palavra de Deus, águas vivas vão brotar. A prosperidade, aleluia! Glória a Deus! É um tempo de avivamento. E o tempo de avivamento não tem impedimento, irmãos. Tempo de avivamento é uma coisa estrondosa, maravilhosa, porque nós contemplamos a olhos vistos Deus fazer a obra imediatamente. Tempo de avivamento não tem porta fechada. Tempo de avivamento não tem desânimo, irmãos. Tempo de avivamento não tem oração fraca. Tempo de avivamento não tem aquele desânimo, porque tempo de avivamento o Espírito Santo está caindo, Ele está falando aos corações, está levantando homens, mulheres, gente para trabalhar, porque chegou a hora da colheita. E a gente pode pensar o seguinte: já que é avivamento, eu vou fazer o trabalho. Irmão, já que é avivamento, então vamos marcar um culto na tua casa. Já que é avivamento, irmão, então pode vir participar na praça com a gente. Já que é avivamento, vamos fazer culto de agradecimento, de ação de graças. Já que é avivamento, vamos chegar nas escolas, vamos estar ali, ficar com aquele espaço que é o pátio, vamos fazer uma cruzada, vamos colocar faixas, vamos ocupar os faróis, vamos ocupar as praças, as ruas. Já que é avivamento, vamos cavar poço. E quem é que cava o poço? Prestem atenção, a Bíblia diz: quem cava o poço são os servos. Olha a diferença. Quem cava o poço são os servos, não é Isaac. Isaac, ele é o dono dos rebanhos. Isaac, ele é o patrono que tem os pastores. Mas quem cava o poço são os servos, porque isso aqui é um serviço, irmãos. É um serviço. Agora, já pensou a gente ter que esperar Isaac ir lá cavar o poço? Você já sabe quanto poço Isaac cavou? Isaac já cavou muito poço. Ou seja, o tempo de arrancar toco de Isaac já havia passado. O que ele tem que fazer agora? Aqui está o meu rebanho, aqui estão os meus pastores, aqui estão os meus servos. Esse é o teu serviço servo, esse é o teu serviço pastor, esse aqui é o teu serviço. Cada um fazendo a sua parte na obra de Jesus. Porque a obra de Jesus se faz com o dom do Espírito Santo, irmãos. E eu tive um pastor que ele ensinou o seguinte: para o evangelista, Deus abre as portas. Ou seja, quando Deus levanta a igreja num avivamento para a evangelização, para se pensar em missões, orar por missões, cantar sobre missões, dedicar-se a missões, que a unção está descendo, cada um de nós começa a executar uma função no reino de Deus. E a função pode ser a minúscula que você recebeu, a menor que você recebeu, executa em nome de Jesus. Pode ser um trabalho insignificante que o pastor Davi nunca tome conhecimento, mas esse pastor tem outro pastor, que é ele quem está te dizendo para você: é você quem tem que cavar o poço, para que o meu servo envie ali os seus pastores. Não foram os pastores que cavaram o poço, foram os servos. E muitas vezes a gente quer então atropelar as coisas e dizer: eu só vou se eu tiver aquela função. A tua função é cavar poço. A minha função é cavar poço. Porque cavando um poço, e como que eu vou cavar um poço? Canta, ora, louva, contribui, marca o culto, irmãos, em nome de Jesus. Participa do avivamento em nome de Jesus. Vem para perto da brasa em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, vamos andar em unidade. Sabe por quê? Porque o homem, olha só que alegria, aquele servo está cavando, aí vai 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, quando ele dá aquela pasada de 5 metros, começa a botar água lá do fundo. Imagina a alegria daquele servo, quando ele viu que o trabalho dele não é vão no Senhor. O trabalho dele não é esquecido, glória a Deus, porque tem um Deus dos céus que está com a tua pá, que está com o teu músculo, que está vendo aonde você está cavando. Que alegria, aleluia! E esse trabalho que nós estamos aqui, ele iniciou assim, irmãos. Converse com as pessoas mais antigas desta igreja e desse setor, as mais antigas. Converse com elas, que elas vão contar aonde que nasceu esse templo desse tamanho.
E cada uma das nossas congregações que está aqui vai lá saber que nasceu na cozinha da irmã, aleluia! Vai lá saber que nasceu naquela sala de 3 metros quadrados, glória a Deus! Vai lá saber que nasceu naquela garagem lá que estava sendo pago o aluguel. Vai lá saber que nasceu aqui na esquina, glória a Deus! Vai saber! E aí foi a primeira pá. Olha o que Deus está fazendo, glória a Deus! O avivamento do Senhor é gigantesco. Mas a gente sabe que tem contra-ataque, né, pastores? Tem contra-ataques, e o contra-ataque veio da onde? Dos pastores. Como assim? Sim, os pastores filisteus, aqueles que estão no outro rebanho, a concorrência desleal, que não tem coragem de fazer o trabalho que é feito, que não pode cavar o próprio poço, que não pode abrir as próprias igrejas, que não pode evangelizar, porque Cidade de Tiradentes, o último censo que saiu em 2010, contou 300 mil pessoas em Cidade de Tiradentes. 300 mil pessoas aqui neste lugar, sem contar as adjacências, porque se contar as adjacências, aí é muito mais. Agora imagina se a gente tem que sair no tapa aqui por causa de alma. De forma nenhuma, é só trabalhar que Jesus manda. É só começar a fazer a obra que há tanta gente necessitando de Jesus, como eu e você, que as pessoas elas são enviadas pelo Senhor. Lançai a rede à direita, e o Senhor manda o peixe para a rede. Oh, aleluia! Mas aquele pessoal incompetente queria pescar no aquário dos outros, queria tirar crente da igreja do outro. Com tantas pessoas aí necessitando de Jesus, que nunca ouviram falar do Evangelho. E aí começaram a contender. De tal maneira que Isaac teve que tomar uma decisão. Ou ele entrava na peleja, na guerra, ou então ele confiava somente em Deus. E o que faz o homem? Levanta acampamento e vai um pouquinho mais para lá. Não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos, diz a palavra. Ao servo do Senhor não convém contender, antes ser brando para com todos. Houve um dia, irmãos, que Abraão ele teve que chegar para Ló e dizer o seguinte: levanta os teus olhos, se você for para um lado, eu vou para o outro. Olha só que situação. E Ló ele levantou os olhos e foi para onde quis. E Abraão foi para o outro lado e Deus apareceu para ele e falou: é contigo que é o negócio, não é com o filisteu. Não é com aquele que fica lá tirando o trabalho do outro, disputando, não. É contigo que é o negócio. O trabalho está sendo feito com a unção do Espírito, porque a chamada é tua. A bênção de Deus está nas suas mãos. É com você o conserto. Aí ele vai um pouquinho mais para frente e abre outro trabalho. E quando ele abre outro trabalho, começa a prosperar de novo. Começa mais uma vez a encher os poços de água, sem muito labutar. Deus está mandando um avivamento. E o pessoal da inveja vem bater na porta e dizer: lá está errado, não é assim não, o jeito é assim. Aí vem o pessoal falando: mas é que você orou sem o véu, o outro é que você não orou de joelho, o outro é que a tua Bíblia está errada. E vem um monte de gente atrapalhar o trabalho do Senhor. Meu Deus do céu. Aí o que faz Isaac? Os que estão por nós, vem comigo. Ele continua fazendo o trabalho do Senhor igualzinho Neemias. Eu não posso parar a obra que Deus me deu para fazer, para resolver esse problema agora, porque grande é a obra que a gente está fazendo. Nós não estamos aqui para arrumar trabalho, nós estamos aqui para trabalhar. Não estamos aqui para dar trabalho, irmãos, mas sim para ajudar a trabalhar. É ombro a ombro, irmãos. Louvado seja Deus. Porque esse é um tempo de avivamento, você crê? É um avivamento tão grande, irmãos, que a obra que você fizer, Deus vai abençoar. É tempo de prosperidade plena. É o que você fizer. Vai ter a tua consagração, vai ter a tua dedicação, vai ter a tua presença, vai ter o teu suor, vai ter a tua lágrima lá, mas vai ter o Senhor abençoando. É um tempo de avivamento. E o que faz então Isaac? Estamos terminando. Isaac vai um pouquinho mais adiante. E quando ele vai um pouquinho mais adiante, ali não há contenda nenhuma. Porque há tempo de guerra, mas há tempo de paz. Glória a Deus. Deus está dizendo que na tua obra e no teu trabalho e na tua casa está chegando o tempo de paz. O tempo de prosperidade. É um tempo de nos ajuntarmos com todas as brasas. Em todos os momentos, irmãos, em todos os ajuntamentos.
e numa só voz falarmos a mesma língua, dizendo: grande é o Senhor que nos colocou aqui, nesse século 21, no 2016, no setor 63, nos colocou aqui, porque Deus tem uma obra com você, comigo, com Ele. Deus tem uma obra com esta igreja. Glórias ao nome de Jesus. Glória a Deus. É bem verdade que a gente não tem que reiniciar esse trabalho mais, mas nós temos que aumentá-lo. Glorificado seja Deus, porque a Bíblia diz que a partir daquele momento que não tinha mais contenda, ninguém segurou Isaac. O homem cresceu tanto, que os filisteus não tinham nem exército para se levantar. Aí os filisteus vieram falar o seguinte: bandeira branca, está aqui, eu me rendo. Você está preparado para ver aquele que falou mal de você te pedir perdão? Glória a Deus! Você está preparado para ver aquele que foi voltar chorando? Porque é isso que a Bíblia diz: ao homem que é agradável ao Senhor, até aos seus inimigos, Deus faz com que tenham paz com Ele. Tempo de avivamento, irmãos, de avivamento pleno, avivamento absoluto, avivamento completo, irmãos, completo. É com cura, com salvação, com libertação, com transformação e prosperidade na obra do Senhor. Tempo glorioso. Você sabe aproveitar o avivamento? Você sabe entrar no avivamento? Você sabe estar no avivamento? E dizer: Senhor, eu quero fazer parte do avivamento. Você sabe fazer isso? Ou não? Porque se você não souber, você acaba quedando, caindo e se colocando no outro exército. Mas se você souber o tempo que você está vivendo e a prosperidade que Deus tem para o corpo e para os membros, você vai fazer uma obra extraordinária. Com a liberdade do pastor, gostaria de fazer uma oração com a igreja. Nos colocar em pé em nome de Jesus com essa liberdade. Gostaria, pastor, com a liberdade de perguntar: aonde entre nós está uma dessas almas que está sendo alcançado pelo avivamento? Você que já inclusive fez confissão do nome de Jesus e agora quer receber a oração da igreja, saia do seu lugar e venha até aqui à frente, em nome de Jesus. Você pode vir com toda a liberdade para a igreja orar por você, porque você é fruto de avivamento. Você é filho dessa obra, você pertence a essa obra e o Senhor está cercando a sua vida. Aleluia! Também eu gostaria de chamar aqui os nossos irmãos que participam conosco do trabalho de evangelização da igreja. Irmão Paulo, irmão Ronaldo, irmão Alexandre. Nós vamos receber a oração de toda a igreja, irmãos. De toda a igreja. Vocês estarão orando por nós, juntamente com o ministério que está orando, porque aqui são apenas os servos cavadores de poços. Vem, irmão Alexandre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão Manuel, Ronaldo. Glória a Deus, irmão Francisco, irmão Lucas, irmão Neemias. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. É na terça, é no domingo, é um propósito na sexta-feira, é na quinta-feira fazendo oração aqui, é projetando para que haja um trabalho de evangelização em massa. Esses servos do Senhor, nós somos aqui a receber oração. Aonde estão os outros irmãos que participam do evangelismo conosco? E se alguém mais quiser participar do evangelismo conosco e receber essa oração agora, os nossos pastores estarão orando por nós. Você pode sair do seu lugar e vir receber a oração aqui, porque aqui, irmãos, somos todos irmãos e trabalhamos todos os dias. Foi uma alegria muito grande quando nós vimos nosso irmão Otiniel, que foi ali louvar ao Senhor também conosco na terça-feira. Que bênção do Senhor! Hoje apareceu lá o pastor Saulo junto com a sua mocidade. Acredito que tinha ido depois da escola dominical, e ali o Senhor está abençoando. É a unção de Deus que está descendo. Esse é o propósito do Senhor para essa igreja. É um trabalho eficaz,
é um trabalho vivo, é um trabalho poderoso, é um trabalho ungido na glória de Deus. Aleluia! Nossos pastores, orem por nós. Glória a Deus. Se você está com o seu coração aberto para ser um ganhador de almas, venha depressa aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós queremos pedir ao Senhor que faça de você unção aceso para levar esta luz que é Cristo Jesus a este mundo, a estas vidas. Aleluia! Se você quer ser instrumento de Deus, vem aqui, nós vamos orar por você. Toda terça-feira os nossos irmãos saem para fazer evangelismo aqui na praça, todo domingo às 10 horas da manhã. Você pode fazer parte disso, você pode se envolver nesse trabalho, é muito importante. Eu vou pedir aos santos obreiros que estendam as mãos aqui, a igreja do Senhor, estenda as suas mãos, querido Deus, eterno Pai. Aqui está, Senhor, esses filhos teus, servos e servas, que estão, Senhor querido, trabalhando para Ti, literalmente cavando poços, pregando a palavra, levando o Evangelho, as boas novas de salvação. Deus, torna fecundo o trabalho dos Teus filhos, com salvação de almas, com libertação, com transformação, com milagres, ó Pai querido, sinais, prodígios e maravilhas. Deus, fazendo com que, Senhor, o Teu reino seja expandido em cidade grande. Pai, seja crescido com salvação de alma e com maravilha. Pai, abençoa a Tua igreja nesse lugar, que esse avivamento esteja, Senhor, vivo em cada crente, em cada ancião, em cada irmã, em cada moço, em cada obreiro, que essa chama seja acesa para que vidas sejam alcançadas, impactadas por a Tua palavra, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Que Deus abençoe. Aleluia. Tome seu assento. Glória a Jesus. Que essa chama esteja acesa no coração de cada um de nós neste lugar. Nós vamos, irmãos, colocar uma Bíblia nesse culto. Vamos liberar as crianças. Hoje, vivo tempo, domingo elas cantam. Os nossos obreiros, rapidamente, venham receber. Os obreiros podem receber, já podem receber em nome do Senhor. Pai, é para a obra missionária que ofertamos nessa noite. Pode receber.